HMI, Human Machine Interface, ou interface homem-máquina. As interfaces máquina-humano, também conhecidas como interface máquinas-operadores, são painéis de controle que substituem o equipamento painel de controle híbrido e personalizado. As interfaces substituem botões, indicadores de luz, displays de mensagem, leituras de painéis de configuração e outros equipamentos. Esses dispositivos foram projetados para o uso com controladores programáveis baseados no sistema de controle de máquinas. Eles são geralmente compatíveis com a maioria das marcas de CLPs e outros dispositivos inteligentes. As configurações desses sistemas são normalmente realizadas através do uso de construções modelo que podem incluir indicadores, leitores, gráficos de barras, displays gráficos e tabelas. Telas vivas dão aos operadores de máquinas máxima leiturabilidade. A atualização de tela em tempo real permite rápido reconhecimento de todos os eventos. As operações de controle são realizadas usando operação, toque de tela ou toque de painel. As informações mostradas podem ser tão simples quanto poucos botões e leitores, ou tão complexa quanto um gráfico que indica a operação de máquina. Veja a seguir figuras demonstrativas de um HMI. Na figura 29, o painel HMI mostra a situação atual de um processo em preenchimento de garrafas. Este painel é para acompanhar o enchimento de 2.000 garrafas e o que está sendo mostrado aqui é uma situação de repouso do sistema. A figura 31 mostra que o processo foi totalmente concluído. O passo seguinte será resetar os valores e recomeçar o processo. Funcionamento dos relés. Fonte: Revista Saber Eletrônica, Newton C. Braga. Muito embora um dos principais propósitos da invenção do CLP tenha sido o de substituir os relés reais por virtuais, isso não pode ser feito na totalidade, devido ao fato de que a maioria dos atuadores exige uma corrente de alimentação muito acima do que os módulos de saída de CLPs podem suportar, o que mantém os relés ainda muito úteis como intermediários entre o CLP e o atuador e, portanto, é muito importante sabermos tudo a respeito deles. Os relés são dispositivos comutadores eletromecânicos. A estrutura simplificada de um relé é mostrada na figura 32. Nas proximidades de um eletroímã é instalado uma armadura móvel que tem por finalidade abrir ou fechar um jogo de contatos. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético que atua sobre a armadura, atraindo-a. Nesta atração, ocorre um movimento que ativa os contatos, os quais podem ser abertos, fechados ou comutados, dependendo da sua posição, conforme mostra a figura 33 a 35. Ou comutados, dependendo de sua posição. Isso significa que, através de uma corrente de controle aplicada à bobina de um relé, podemos abrir, fechar ou comutar os contatos de uma determinada forma, controlando assim as correntes que circulam por circuitos externos. Quando a corrente deixa de circular pela bobina do relé, o campo magnético desaparece e, com isso, a armadura volta à sua posição inicial pela ação da mola. Os relés se dizem energizados quando estão sendo percorridos por uma corrente em sua bobina capaz de ativar seus contatos e se dizem desenergizados quando não há corrente circulando por sua bobina. A aplicação mais imediata de um relé em contato simples é no controle de um circuito externo ligando ou desligando-o, conforme mostra a figura 36. Observe o símbolo usado para representar este componente. Quando a chave S1 for ligada, a corrente do gerador E1 pode circular pela bobina do relé, energizando-o. Com isso, os contatos do relé fecham-se, permitindo que a corrente do gerador E2 circule pela corrente, ou seja, o circuito controlado pode ser uma lâmpada.
Para desligar a carga, basta interromper a corrente que passa pela bobina do relé, abrindo para isso S1. Uma das características do relé é que ele pode ser energizado com correntes muito pequenas em relação à corrente que o circuito controlado exige para funcionar. Isso significa a possibilidade de controlar nos circuitos de altas correntes, como motores, lâmpadas e máquinas industriais, diretamente a partir de dispositivos eletrônicos fracos, como transistores, circuitos integrados, fosforesistores, etc. A corrente fornecida diretamente por um transistor de pequena potência, da ordem de 0,1 A, não conseguiria controlar uma máquina industrial, um motor ou uma lâmpada, mas pode ativar um relé e, através dele, controlar a carga de alta potência. Veja exemplo na figura 37. Outra característica importante dos relés é a segurança dada pelo isolamento do circuito de controle em relação ao circuito que está sendo controlado. Não existe contato elétrico entre o circuito da bobina e os circuitos dos contatos do relé, o que significa que não há passagem de qualquer corrente do circuito que ativa o relé para o circuito que ele controla. Se o circuito controlado for de alta tensão, por exemplo, este isolamento pode ser importante em termos de segurança. Do mesmo modo, podemos controlar os circuitos de características completamente diferentes usando relés. Um relé cuja bobina seja energizada com apenas 6 ou 12 volts pode perfeitamente controlar circuitos de tensão mais altas, como com 110 ou 220 volts. Na prática, entretanto, os relés podem ter diversos tipos de construção, muitos contatos e apresentar características próprias, sendo indicados para aplicações bem determinadas. Analisemos como, na prática, os relés são construídos. O que determina a aplicação do relé numa aplicação prática são duas características. O entendimento dessas características é fundamental para a escolha do tipo ideal. A bobina de um relé é enrolada em um fio esmaltado, cuja espessura em número de voltas é determinado pelas condições em que se deseja fazer sua energização. A intensidade do campo produzido e a força com que a armadura é atraída dependem tanto da intensidade da corrente que circula pela bobina, como do número de voltas que ela contém. Por outro lado, a espessura do fio e a quantidade de voltas determinam o comprimento do enrolamento, o qual é função tanto da corrente como da tensão que deve ser aplicado ao relé para a sua energização, o que, no fundo, é a resistência do componente. Todos esses fatores entrelaçados determinam o modo como a bobina de cada tipo de relé é enrolada. De um modo geral, podemos dizer que dos tipos sensíveis que operam com baixas correntes são enroladas milhares ou mesmo dezenas de milhares de voltas de fios esmaltados extremamente finos, alguns até mesmo mais finos que o fio de um cabelo. A figura 38 mostra alguns exemplos de relés. As armaduras dos relés devem ser construídas com materiais que possam ser atraídos pelos campos magnéticos gerados, ou seja, devem ser de materiais ferromagnéticos e montados sobre um sistema de articulação que permita sua movimentação fácil e retorno à posição inicial quando o campo desaparece. Peças flexíveis de metal, molas ou articulações são alguns dos recursos que são utilizados na montagem das armaduras. A corrente máxima que os relés podem controlar depende da maneira como são construídos os contatos. Além disso, existe o problema do faiscamento que ocorre durante a abertura e fechamento dos contatos de relé, principalmente no controle de determinado tipo de carga. Indutivas. O material usado deve ser resistente, apresentar boa capacidade de condução de corrente e, além disso, ter um formato próprio, dependendo da aplicação a que se destina o relé. Dentre os materiais usados para a fabricação dos contatos, podemos citar o cobre, a prata e o tungstênio. A prata evita a ação de queima provocada pelas faíscas, enquanto que os contatos de tungstênio evitam a oxidação. O número de contatos e sua disposição vai depender das aplicações a que se destinam os relés. Contatos NA ou normalmente aberto.
Os relés são dotados de contatos do tipo normalmente abertos, quando estes permanecem desligados até o momento em que o relé seja energizado. Quando o relé é energizado, os contatos fecham-se e com isso pode circular corrente pelo circuito externo. Podemos ter relés com um ou mais contatos do tipo NA, conforme mostra a figura 39. Usamos relés tipo NA quando queremos ligar uma carga externa ao fazer uma corrente percorrer a bobina do relé, ou seja, quando o energizamos. Contatos NF ou normalmente fechados. Esses relés representam um ou mais contatos que estão fechados, permitindo a circulação da carga externa quando a bobina estiver desenergizada. Quando a bobina é percorrida por uma corrente, o relé abre seus contatos, interrompendo a circulação da corrente pela carga externa. Veja a figura 40. Usamos esse tipo de relé para desligar uma carga externa ao fazer uma corrente percorrer a bobina do relé. Contatos NA e NF ou reversíveis. Os relés podem também ter contatos que permitam a utilização simultânea dos contatos NA e NF ou de modo reversível, conforme mostra a figura 41. Quando o relé está com a bobina desenergizada, o contato móvel C faz conexão com o contato fixo NF, mantendo fechado esse circuito. Energizando a bobina do relé, o contato C comum passa a encostar no contato NA, fechando então o circuito. Podemos usar esse tipo de relé para comutar duas cargas, conforme sugere a figura 42. A energia da fonte E passa então do circuito de carga 1 para o circuito de carga 2. O número de contatos NA e NF de um relé pode variar bastante, o que garante uma enorme versatilidade para esse componente. Assim, jogando com os dois contatos reversíveis, podemos fazer inversões do sentido de circulação de corrente. Os relés podem ainda ter bobina para operar tanto com corrente contínua como com corrente alternada. No caso de corrente contínua, a constância do tempo garante um fechamento firme sem problemas. No entanto, no caso de acionamento por corrente alternada, a inversão do sentido da corrente numa determinada frequência faz com que o campo magnético apareça e desapareça dezenas de vezes por segundo, o que leva a armadura e os contatos a uma tendência de vibração. Para evitar este problema, técnicas especiais de construção são utilizadas, sendo que a mais eficiente consiste na colocação de um anel de cobre numa das metades do núcleo da bobina. Nesse anel é então induzido uma forte corrente que cria um segundo campo magnético, o qual divide o campo principal em dois fluxos defasados. Assim, não existe um instante em que o campo seja nulo, quando a armadura pode decolar e com isso causar as vibrações. Por esse motivo, os relés usados em corrente contínua não são os mesmos empregados em circuitos de corrente alternada. Relés abertos, fechados e selados. Dependendo da aplicação, temos ainda para os relés montagens diferentes do conjunto de peças que o formam. Os relés podem ser abertos, ou seja, sem proteção, se forem usados em equipamentos fechados, que não estejam sujeitos a poeira, umidade e outros elementos que prejudiquem o componente. Temos também relés fechados, mas sem vedação alguma, que são utilizados na maioria das aplicações comuns. Esses relés possuem cobertura de materiais diversos, como por exemplo o plástico, que pode ser opaco ou transparente. Existem ainda os relés herméticos, que são encerrados em invólucros que impedem a penetração do ar no meio ambiente. Em especial, esses relés são empregados em aplicações que ficam em atmosferas combustíveis, já que o acionamento dos contatos pode ser acompanhado de faíscas que causariam a ignição combustível e, com isso, o perigo de explosão. A figura 43 mostra alguns dos tipos comentados acima. Esta proteção evita que as poeiras se acumulem, principalmente nos contatos, vindo a prejudicar o funcionamento do relé. Ligação dos relés aos circuitos externos. Outro fato importante na construção de um relé é a maneira como ele será ligado ao circuito externo. Para essa finalidade, os relés são dotados de terminais. O tipo mais simples possui 4 terminais, sendo 2 para a conexão à bobina e 2 para os próprios contatos.
Veja a figura 44. O número de terminais aumentará na proporção em que aumenta o número de contatos e esses podem ter as mais diversas aparências. Em aplicações profissionais, onde a eventual substituição rápida de um relé deve ser feita com presteza, são usados encaixes em bases fixas. São os relés de encaixe ou plug-in. Temos ainda relés que comutam sinais de alta frequência e que utilizam conectores para os contatos do tipo coaxial. Esse tipo de configuração é necessário para que não ocorram perdas nas transferências das correntes que o relé deve comutar em seus contatos. Heat relés, heat switch, são interruptores hermeticamente encerrados em ampolas de vidro, conforme mostra a figura 45. Duas lâminas dentro de uma ampola podem ser movidas pela ação de um campo magnético. Uma das maneiras de fazer um heat switch, fechar os contatos encostando uma lâmina na outra, é através do campo magnético de um ímã. Outra maneira é colocar esse elemento no interior de uma bobina, dando origem assim ao componente denominado heat relé, figura 46. A flexibilidade da lâmina usada permite que campos magnéticos muito fracos consigam atuar sobre elas, fechando os contatos, o que dá origem a relés extremamente sensíveis e compactos. No entanto, estas mesmas lâminas não suportam correntes elevadas, o que significa que, se obtemos um relé muito sensível, ele não pode operar com correntes elevadas nem tensões muito altas. Existem aplicações em que a miniaturização do grid relé e sua sensibilidade tornam este componente ideal. Características elétricas dos relés. Como acionar um relé? Que tipos de circuitos externos podem ser controlados por um relé? Na utilização de qualquer tipo de relé num projeto, é fundamental ter respostas para as duas perguntas acima e, em alguns casos, para outras. Nos manuais de fabricantes de relés, podemos encontrar informações que permitem a avaliação do que um relé pode fazer e como deve ser usado. No entanto, é preciso saber interpretar essas informações para que não aconteçam surpresas desagradáveis num projeto. Indicaremos então nossas explicações pelas características elétricas dos relés. Características da bobina. Para que o relé seja energizado corretamente e os contatos atuem, é preciso que uma corrente de intensidade mínima determinada circule pela bobina. Devemos então aplicar uma tensão de determinado valor que, em função da resistência do enrolamento, irá permitir que a corrente mínima determinada seja estabelecida. Na prática, os relés são especificados em termos de corrente que deve passar pelos enrolamentos para uma determinada tensão, que é a tensão de funcionamento. Na verdade, é preciso levar em conta que, para fechar um relé, precisamos de uma certa intensidade de campo magnético puxando a armadura para dentro da bobina com uma certa força. Uma vez que a armadura se aproxime, o campo já não precisa ser tão forte para mantê-la junto à bobina, e com isso o relé é fechado. Devemos então distinguir a tensão que aciona o relé da tensão que o mantém fechado, sendo esta bem menor. A corrente que aciona o relé é denominada corrente de acionamento, enquanto que a corrente que mantém o relé fechado, muito menor, é a corrente de manutenção. Fixando a corrente que deve disparar um relé de corrente contínua, a corrente que faz circular com a sua bobina é função da resistência do enrolamento, o que pode ser facilmente calculado pela lei de Ohm. Assim, se um relé for especificado para uma tensão nominal de 24 volts, quando então circula uma corrente de 20 mA, podemos calcular a resistência com uma simples divisão. R é igual a V dividido por IR, igual a 24 dividido por 0,02 vezes R, igual a 1.200 ohms. As características da bobina do relé de corrente contínua, resistência, corrente e tensão, ficam então perfeitamente definidas quando temos duas das três grandezas acima citadas. Se tivermos a tensão V e a corrente I, calculamos a resistência R pela fórmula I é igual a V por R. Se tivermos a tensão V e a resistência R, calculamos a corrente pela fórmula
I é igual a V dividido por R. Finalmente, se tivermos a corrente I e a resistência R, calculamos a tensão V pela fórmula V é igual a R vezes I. Veja que essas tensões são valores nominais, ou seja, aqueles que são recomendados numa operação normal. Na prática, o relé pode fechar seus contatos com tensões menores, mas este fator deve ser levado em conta quando desejar máxima confiabilidade do componente. Os valores superiores também são admitidos apenas até certo limite. Se a aplicação de uma tensão no circuito que tenha uma certa resistência, como a bobina de um relé, significa a produção de calor, temos aí um motivo claro da limitação. As bobinas podem dissipar apenas uma quantidade definida de calor, que não deve ser superada. Os fabricantes de relés indicam então qual é a porcentagem acima da tensão nominal que pode ser aplicada no máximo na bobina de um relé sem o perigo de haver aquecimento. Valores típicos estão entre 10 e 15 acima da tensão nominal. Resumindo, as características elétricas da bobina de um relé que devem ser levadas em conta num projeto são tensão nominal, tensão de operação e tensão máxima de trabalho, corrente nominal, resistência ômica, potência nominal dissipada. Características dos contatos. Além do número de contato e o tipo, devemos também conhecer características elétricas desses contatos para utilizá-los sem problema em qualquer projeto. A primeira característica que nos interessa é a corrente máxima que podem controlar. A abertura e fechamento dos contatos de um relé exigem um certo tempo, o que significa que nos pontos de aproximação máxima podem ocorrer arcos, ou seja, pequenas faíscas que tendem a queimá-los com o tempo. Essas faíscas são mais intensas quando se comuta um circuito indutivo, como um transformador, um motor, um solenoide, etc. A superfície dos contatos determina, por outro lado, a intensidade máxima de corrente que pode ser controlada. Esses dois fatores devem ser levados em conta na utilização de um relé. Assim, temos a especificação da corrente máxima que cada contato pode controlar, tanto em circuitos resistivos como indutivos. Evidentemente, a corrente máxima no circuito resistivo é sempre maior que a permitida no circuito indutivo. Alguns recursos permitem a proteção dos contatos com o prolongamento de sua vida útil na comutação e controle de cargas indutivas, amortecendo as faíscas, mas isso será visto posteriormente. A vida útil de um relé é basicamente determinada pela durabilidade dos contatos e, como os desgastes ocorrem nos momentos em que ocorrem as comutações, esta característica é dada em termos de abertura e fechamento do relé em milhares ou mesmo milhões de vezes. Temos ainda, como especificação importante, a tensão máxima que o circuito do contato pode admitir. Essa característica é relevante, levando-se em conta a possibilidade de ocorrer faiscamento ou mesmo fuga entre os contatos, dado seu afastamento na posição em aberto, se a tensão máxima for superada. Valores típicos estão na faixa entre 150 a 250 volts. Como a potência controlada no circuito de carga é dada pelo produto da corrente pela tensão, em alguns casos especifica-se a potência máxima também. Existem casos em que não se recomenda que a corrente máxima especificada para os contatos seja aplicada também como tensão máxima. Limita-se assim à potência. Uma outra especificação importante em certas aplicações é o tempo em que o relé demora para fechar seus contatos. Existe então um intervalo de tempo mínimo indicado pelo fabricante que decorre entre a aplicação da tensão da bobina e o pleno fechamento dos contatos. Este valor varia de tipo para tipo e é dado tipicamente em milissegundos. Veja então que os dois tempos devem ser levados em conta quando se deseja que o relé opere em ciclos rápidos. Do mesmo modo, existe um tempo determinado para o desaparecimento do campo magnético na bobina, a partir do instante em que a corrente é interrompida. As linhas de força do campo magnético se contraem em velocidade limitada pela indutância da bobina, e isso influi diretamente no tempo que os contatos demoram para abrir.
Os fabricantes especificam também o tempo de abertura do relé em milissegundos. Estes tempos determinam a máxima frequência que o relé pode responder. É claro que não se recomenda a utilização desse tipo de componente em aplicações que exijam a repetição de muitos ciclos de operação rapidamente, pois existe uma limitação para a vida útil dos contatos. Esta vida útil é indicada em termos de quantidade de operações, tipicamente entre 250 mil e 3 milhões, conforme a corrente controlada. Finalmente, devemos levar em conta a resistência dos contatos, que pode ser expressa de diversas formas. Uma das maneiras consiste em se indicar a resistência de contato inicial, que é a resistência de um contato que ainda não comutou carga e, portanto, ainda não sofreu desgaste pelo faiscamento. Esta resistência é expressa em milésimo de ohms, situando-se tipicamente entre 10 e 100. Além dessas especificações, existem outras que eventualmente podem ser necessárias nas aplicações mais críticas. Dentre elas, podemos citar o isolamento entre a bobina e os contatos, a capacitância entre os contatos quando eles estão abertos, já que nessas condições podemos considerá-las como as placas de um capacitor. Temos ainda o peso do componente, a vibração, a rigidez dielétrica entre bobinas e contatos, entre os contatos, etc.